Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Caros irmãos e irmãs, neste dia 19 de abril, nós celebramos o terceiro domingo deste tempo pascal. E o Evangelho escolhido para este terceiro domingo é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Ouçamos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a certeza da vitória de Jesus sobre a morte, ela continua a ecoar ao longo da nossa vida. E principalmente neste domingo, dia do Senhor, celebrando o tempo pascal. Hoje a liturgia lembra-nos, de uma forma particular, que também nós podemos experimentar a presença de Jesus vivo e ressuscitado, nos caminhos que todos os dias nós também percorremos. Essa experiência é uma experiência que nos transforma, nos renova, nos santifica e nos faz, todos testemunhas vivas do Cristo ressuscitado. Testemunhas como foram também os apóstolos de Jesus, que nos mostra a primeira leitura deste domingo, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ali praticamente nos mostra um extrato do discurso de Pedro na manhã de Pentecostes. Anuncia aos habitantes de Jerusalém e ao mundo que aquele Jesus que foi assassinado pelas autoridades judaicas
Derrotou a maldade, a injustiça, a violência e a própria morte. E Pedro, com ousadia profética, garante: disso todos nós somos testemunhas. É esta boa notícia, esta boa nova, que os discípulos de Jesus de todos os tempos devem continuar a anunciar ao mundo. Somos testemunhas da ressurreição de Cristo. E a segunda leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, lembra aos batizados, todos nós batizados, a vocação fundamental a que somos chamados, que é a vocação à santidade. Para dar mais força ao seu apelo a uma vida santa, recorda-lhes que foram resgatados por um preço bem alto. Qual preço? O sangue precioso de Cristo. Ao ressuscitar e glorificar o seu Filho Jesus, Deus então nos traz a proposta de vida que ele veio nos oferecer. E assim podemos dar ênfase de um modo mais particular, então, ao Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. A narração, que aqui aparece de uma aparição de Jesus ressuscitado a 2 discípulos que iam caminhando para um povoado chamado Emaús, que este caminhar acontece no próprio dia da Páscoa, é exclusiva do evangelista São Lucas. Nenhum outro evangelista nos diz, nos mostra esta passagem. E assim discute-se se trata de uma criação do próprio Lucas ou de um relato que Lucas recebeu da tradição e que o evangelista teria então trabalhado este relato e também o adaptado. O mais provável é que Lucas utilize uma tradição prévia, que ele vai retocar e também completá-la. A menção de um lugar chamado Emaús, que era o lugar de destino destes 2 discípulos, levanta, claro, muitas interrogações. Que lugar é esse? O nome Emaús não identifica praticamente um lugar conhecido na geografia do mundo palestino. Também a indicação da distância de Jerusalém a Emaús poderia constituir aqui um fator adicional para ajudar na identificação da referida localidade. Contudo, esse dado também não é um dado tão conclusivo. Dessa forma, os comentaristas bíblicos destacam frequentemente a intenção teológica de Lucas ao dar-nos este relato. Ou seja, o que isto significa? Significa que a narrativa de Lucas não é uma reportagem de uma viagem geográfica, mas é uma catequese sobre Jesus. O que interessa ao evangelista Lucas aqui não é escrever um relato lógico e coerente, como se o evangelista estivesse preocupado com isso. Se ele estivesse preocupado, teria mais cuidado com a situação, por exemplo, geográfica de Emaús, e explicaria também melhor algumas situações presentes no texto, nomeadamente por que é que aqueles 2 discípulos partiram para Emaús na manhã de Páscoa, sem nem mesmo investigar os rumores de que o túmulo estava vazio e Jesus tinha ressuscitado. Então, o que interessa ao autor é explicar aos cristãos, para quem ele escreve, mais ou menos lá em meados da década de 80 do primeiro século, como é que eles podem descobrir que Jesus está vivo e fazer uma verdadeira experiência de encontro com Jesus ressuscitado. Isso é muito importante também para nós, porque é muito tempo já da ressurreição de Cristo. E às vezes nós também precisamos buscar descobrir, fazer esta experiência do Cristo ressuscitado. Então o texto trata-se praticamente de uma página de catequese, mais do que uma descrição fiel de acontecimentos concretos. E o que este texto nos traz? No primeiro dia da semana, vejam que Lucas começa o seu relato utilizando a expressão naquele mesmo dia, o que nos remete para o relato anterior, o relato que descreve, como na manhã da Páscoa, algumas mulheres que vão ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado para cuidar, tratar o corpo de Jesus. E se deparam com 2 homens com vestes fulgentes, que lhes anunciaram a ressurreição. 2 discípulos de Jesus também saem de Jerusalém e põem-se a caminho de um lugar chamado Emaús. Vejam,
Um deles nós temos um nome, chama-se Cleofas. O outro não é identificado. Muito se tem dito sobre esse discípulo anônimo, que alguns identificam, às vezes, com Pedro, outros com Natanael, com Simão e até mesmo com a mulher de Cleofas. Talvez Lucas, ao não identificar o referido discípulo, esteja simplesmente sugerindo aqui que ele podia ser qualquer um dos que acreditam, que tomam conhecimento dessa história. Percebemos pelas palavras que os dois viajantes, digamos assim, eles conversam enquanto caminham, né? Por que que se afastam de Jerusalém? Qual é o motivo deste afastamento de Jerusalém no próprio dia, praticamente ali, da Páscoa, né? Eles estão desiludidos, pois os seus sonhos, digamos que eles traziam consigo sonhos de triunfo, de glória, ao lado de Jesus. Esses sonhos desabaram, e desabaram aos pés da cruz. Esse Messias poderoso, que seria capaz de derrotar os opressores, de restaurar o reino grandioso de Davi, lá em Lucas 24, 21 diz, nós esperávamos que ele fosse no libertar Israel. Vejam o pensamento que eles carregavam. E também, com certeza, eles tinham este pensamento de poder adquirir benefícios sendo colaboradores diretos, de Jesus. E aí vem este desânimo diante, entre aspas, do fracasso que Jesus sofreu na cruz. Em lugar de triunfar, este Jesus deixou-se morrer, matar numa cruz. E a sua morte é um fato consumado, porque já era o terceiro dia, depois daquilo que tinha acontecido, diz o texto. O terceiro dia após a morte é o dia da morte definitiva, segundo o costume judaico. O dia em que não haveria nenhum regresso, daquela pessoa que teria então morrido. A morte estaria confirmada. Portanto, os dois discípulos abandonam a comunidade, que doravante não parece fazer qualquer sentido, e afastam-se de Jerusalém, dispostos a esquecer o sonho, a pôr os pés na terra e a enfrentar de novo uma vida dura e até sem esperança. A discussão entre eles, a propósito de tudo o que tinha acontecido, deve entender-se neste enquadramento. É essa partilha solidária dos sonhos desfeitos que torna menos doloroso o desencanto. Chegados aqui, irmãos e irmãs, o autor deste relato, Lucas, introduz no quadro um novo personagem, o próprio Jesus. Ele alcança Cleofas e o outro discípulo, e põe-se a caminhar ao lado deles. Mas os dois discípulos, ocupados ali com a tristeza, a desilusão, não reconhecem Jesus. Acontece-lhes a mesma coisa que aconteceu a Maria Madalena quando, na manhã também de Páscoa, confundiu Jesus ressuscitado com o jardineiro. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 15. O próprio Jesus, sendo muito solícito, começa um diálogo, questiona os discípulos sobre o assunto que os inquietava. E eles, estranhando que aquele viajante não conheça, não saiba o que tinha se passado naqueles dias em Jerusalém, contam-lhe a história do profeta poderoso em obras e palavras que os príncipes, os chefes dos sacerdotes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Para eles, infelizmente, a história de Jesus terminou aí e ficou sepultada num túmulo em Jerusalém, onde colocaram seu corpo morto. Falta na leitura que fazem dos acontecimentos o quê? A fé no Senhor ressuscitado. Eles só viam a morte. Eles estavam tristes, desiludidos. Então faltava-lhes a fé no Senhor ressuscitado. Ainda que eles conheçam a tradição do túmulo vazio e o testemunho das mulheres que foram ao túmulo na manhã da Páscoa. Para acalmar os dois discípulos e para lhes demonstrar que tudo se encaixa perfeitamente na lógica do plano de Deus, Jesus, então, começando lá por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes as Escrituras, tudo aquilo que lhe dizia respeito. Lucas não refere aqui em pormenor os textos veterotestamentários que Jesus teria citado,
Mas talvez esteja pensando concretamente lá no Deuteronômio 18, versículo 18, né? Suscitar-lhes-ei um profeta como tu, de entre os seus irmãos. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. E assim outros textos, né, que fazem parte do Antigo Testamento e que poderiam ser aplicados a Jesus. Aqueles dois discípulos percebem então que o Messias tinha que sofrer tudo isso para entrar na glória. O evangelista Lucas, por sua vez, parece interessado em sugerir aos discípulos de todos os tempos, de todos os lugares, né, que é na escuta e na partilha da palavra que o plano salvador de Deus ganha sentido. É que só através da palavra de Deus explicada, meditada e acolhida, né, os que creem podem perceber que o amor até as últimas consequências e o dom de si próprio não levam ao fracasso, mas geram vida nova e uma vida definitiva. Os três, né, Jesus, Cleofas, o discípulo ali não identificado, chegam a Emaús. Os discípulos continuam a não reconhecer Jesus, mas oferecem-lhe hospitalidade, né? Senhor, fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Aquele desconhecido, né, que os encanta com suas palavras, então permanece com eles. Jesus aceita o convite, entra com eles em casa e senta-se com eles à mesa. E no momento da refeição, enquanto comem, Jesus então vai tomar o pão, vai recitar a bênção, vai partir o pão e vai entregar-lhes. As palavras usadas por Lucas referem os mesmos gestos que Jesus tinha feito na multiplicação dos pães, né, lá em Lucas 9:16, e também naquela ceia de despedida que ele celebrou com os discípulos na véspera da sua morte, né, a última ceia, Lucas 22:19. São também as palavras que a igreja primitiva repetia sempre que se encontrava reunida à volta da mesa da Eucaristia. É então nesse momento que os olhos dos dois discípulos se abrem e eles reconhecem, naquele companheiro de viagem, o próprio Jesus. A última cena da nossa história põe os discípulos fazendo o quê? Retomando o caminho. Regressam a Jerusalém e vão apresentar-se novamente à comunidade que tinham abandonado horas antes. Nem a noite, né, os inquieta. Os quilômetros que deveriam percorrer, nem a comida que ficou na mesa. A única coisa que lhes interessa é dar testemunho de que Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus caminha novamente com os seus discípulos. Não será difícil vermos por trás da construção, né, de Lucas aqui uma evidente intenção catequética. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, era a década de 80 do primeiro século, a comunidade cristã estava passando por muitas dificuldades. Tinham decorrido-se já cerca de 50 anos depois da morte de Jesus em Jerusalém. A catequese dizia que ele estava vivo, mas no dia a dia de uma vida que estava se tornando monótona, cansativa, cheia de dificuldades, era difícil fazer essa experiência. As testemunhas oculares de Jesus já tinham desaparecido, e os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição pareciam já distantes, irreais, né? E aí vem o questionamento. Se Jesus ressuscitou, está vivo, como posso encontrá-lo? Onde e como posso fazer uma verdadeira experiência de encontro real com esse Jesus que a morte não conseguiu vencer? Por que ele não aparece de forma gloriosa e já não instaura aí o seu reino de glória, de poder, que nos faça triunfar definitivamente sobre os nossos adversários? Eram as perguntas que surgiam entre aqueles que faziam parte da comunidade de Lucas. E é a isto que Lucas vai procurar responder. A sua mensagem dirige-se a estas pessoas, a esses cristãos que caminham pela vida desanimados, sem rumo, cujos sonhos parecem desfazer-se ao encontro da realidade difícil, desafiadora do dia a dia. Lucas diz: sim, Jesus está vivo e caminha ao nosso lado nos caminhos do mundo. Às vezes, podemos até não reconhecê-lo, não conseguimos reconhecê-lo, pois os nossos corações, irmãos e irmãs, estão ocupados com as nossas preocupações pessoais, com os nossos interesses egoístas, com os nossos preconceitos enraizados,
né? Ou seja, estamos fechados no nosso mundo. Ficamos amarrados aos nossos limites, incapazes de olhar mais longe e de compreender o projeto de Deus. Apesar de tudo isso, Jesus faz-se nosso companheiro de viagem, caminha conosco, alimenta a nossa caminhada com a esperança que brota da sua palavra e faz-se encontrar sempre que nos sentamos à mesa da comunidade para partilhar o pão eucarístico. Na catequese de Lucas, aparece sobretudo a ideia de que é na celebração da Eucaristia que os cristãos fazem a experiência profunda do encontro com Jesus vivo e ressuscitado. A narração sugere claramente o esquema litúrgico de uma celebração eucarística. A liturgia da palavra, a explicação das Escrituras, o partir do pão, que faz com que os discípulos entrem em comunhão com Jesus e o recebam, o reconheçam nestes gestos que são o memorial da sua entrega até o extremo amor. Anotemos ainda uma última sugestão que Lucas nos deixa. Depois de fazer a experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado na celebração eucarística, cada cristão é convidado a voltar ao caminho, a dirigir-se ao encontro dos irmãos e irmãs e a testemunhar que Jesus está vivo e presente na história e na caminhada da humanidade. Que o Espírito Santo nos ilumine e que esta liturgia da palavra nos fortaleça na vida, na caminhada, para não desanimarmos diante das dificuldades da vida, mas para termos a certeza de que Jesus caminha ao nosso lado e nos sustenta. Sejamos sempre seus discípulos e vivamos a nossa fé. Abençoado domingo a todos. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.